E aí, meu povo, boa tarde. Começando aqui nossa aulinha hoje das particulares com a adesão também, gente, tá? De alguns tópicos para as provas de São Paulo, para quem vai fazer, tá? Boa tarde a todo mundo. Essa aula vai estar sendo gravada para vocês. Eu acho que já está começando a gravação. Deixa eu até ver aqui se está tudo ok com a gravação, para a gente não ter. Pronto, aqui apareceu para mim que está sendo gravado, tá? Para não ter problema da gente entrar aqui na gravação e depois dar algum tipo de bug na gravação, na imagem de vocês, tá bom? Mas vamos lá. Queridos, queridas. É, eu acho que meu áudio tá ok para vocês. Eu não estou conseguindo ter retorno, estou sem fone, tá? Qualquer coisa eu boto fone aqui para ver se eu estou com retorno de vocês. Mas se não estiver aparecendo áudio, aqui para mim tá aparecendo normal. Se tiver aparecendo alguma coisa diferente para vocês, me avisa aí, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas até aqui, no meu gráfico aqui aparece o áudio normal para a gente poder começar. Veja, eu vou espelhar a nossa tela para a gente poder começar. Eu queria debater com vocês alguns tópicos para a gente poder organizar a nossa revisão. Lembrando que, primeiro, é uma revisão, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer hoje é retomar algumas ideias, retomar alguns tópicos de vocês, porque fica mais organizadinho para a gente fazer assim, tá? Acho que a tela de vocês já aparece, deixa eu deixar a tela máxima para a gente poder debater, que é o seguinte, ó. Na prática, quem vai fazer aí, gente, tá? FPS, a Unicap, basicamente você só vai ver idade moderna e contemporânea, tá? Não vai aparecer para vocês idade média, pré-história, idade antiga, não aparece. Eu coloquei no mapinha mental, trouxe esse mapa mental especificamente, porque de fato vai aparecer em outras provas de vocês, por exemplo, as provas da Unicamp. Então, de vez em quando você pegar a base da sua prova, os conteúdos teóricos, eu prefiro deixar a aula mais extensa, tá? Jéssiquinha, não, eu vou mandar esse mapa mental depois, eu mando para vocês, tanto no grupo da gente, como eu boto um QR Code nas minhas redes sociais, tá? Mas tem um material bem amplo que eu posso liberar para vocês, que são as revisões. É um link de revisão. Eu acho que já está mais organizado do que eu preparar o material só especificamente para essa aula, tá bom? Ó, vou recapitular com vocês algumas ideias. Para quem vai fazer aí, gente, as particulares de Pernambuco, basicamente, você só vai ver de idade moderna, tá bom? Pega assim, tá, Jéssiquinha? Pega o NEB também pega essa parte, tá bom? Mas quem vai fazer só as particulares de Pernambuco vai pegar basicamente idade moderna para frente. Ao contrário, gente, tá? De história do Brasil, que eu preciso que vocês tomem bastante cuidado. História do Brasil já vai ser o inverso, tá? Aparece para vocês aqui, ó. História do Brasil já vai aparecer todo o contexto para vocês. Então, tanto nas particulares de Pernambuco, como em outras provas, como a UNEB, a Unicamp, vai aparecer já o contexto mais amplo para vocês em Brasil. É normal que as provas de vestibulares, após o Enem, têm outros calendários, elas têm outros cronogramas. Então, elas costumam dar mais atenção à parte de Brasil em algumas questões do que basicamente na parte de geral. Então, eu vou começar pela parte de história geral, que é a parte mais curta, mais simples para a gente, porque fica mais didático de passar essa revisão rápida teórica para vocês depois passarem comigo para Brasil e a gente poder finalizar todo o processo, tá bom? Vamos lá aqui comigo. Ó. Professor, quando a gente vai fechar a parte de revisão, né, de idade moderna, alguns tópicos são de relevância para a gente, tá? Eu vou deixar um zoom aqui na tela da gente, para a gente poder trabalhar com detalhes, pessoal, a parte de idade moderna. Deixa eu puxar aqui a imagem para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala de idade moderna, lembrando, pessoal, que estamos falando aí de um processo de fim da Idade Média, tá? Um dos processos que vai dar finalização ao período medieval, que vai encerrar o período medieval, é justamente o chamado Renascimento. Então, eu vou começar com esse tópico de vocês, que é basicamente de onde vai começar as nossas particulares. Veja, eu volto já, pessoal, tá, para participar das provas de outros vestibulares, mas deixa eu só focar rapidinho nessa parte, que ela é mais enxuta. O Renascimento, é importante que você anote isso, ele começa no final, Começou basicamente. agora. Pronto. É Opa, bom você pegar coisa que vê se tem pode um ser que áudio você ligado junto com o pause meu, para pessoal, que eu acho anotar, que olha, tem, tá? resumo, presta atenção. Tem um áudio aí aberto junto com o professor. Peço só que vocês tomem muito cuidado para não deixar o áudio ligado, tá? Até pela privacidade de vocês. Bom, continuando. Até porque lembra que está gravando, então se você sai o áudio, sai a gravação de vocês também, para vocês não falar nada comprometedor, tá? Mas veja lá. Renascimento, ele começa no fim da Idade Média, tá bom? Então, é importante que vocês entendam que na Idade Média nós temos um período chamado de Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, do século X em diante, é importante para você lembrar disso, porque é um período de crise feudal, é um período de crise do comportamento medieval. O sistema econômico da Idade Média, o chamado feudalismo, ele estava passando por um problema grave, né? O sistema feudal não tinha mais como se sustentar na Europa. Ele não conseguia mais se manter, não conseguia mais se bancar no mundo europeu.
Professor, por que isso? Primeiro fator, as cruzadas. Você vai lembrar que depois da chamada Baixa Idade Média, nós começamos a ter alguns conflitos físicos, ideológicos, religiosos e geográficos entre os povos não cristãos e os cristãos católicos da chamada parte ocidental, do chamado movimento europeu ocidental. É importante que você entenda que nós temos, durante a Idade Média, duas igrejas católicas. Uma igreja católica chamada de Apostólica Romana, que é a nossa igreja católica ocidental, e tem a igreja católica oriental. A igreja católica do Oriente, a chamada igreja católica de Constantinopla, não vai ser o nosso foco aqui, mas o Vaticano, né, que era basicamente a capital do mundo europeu ocidental, estava passando por uma crise muito severa. Em meados de 1200, 1300, essa crise começa a se agravar a tal ponto que o mundo feudal começa a entrar em declínio assim, de forma mais do que absurda. E aí você pensa, professor, por quê? Existia uma exigência de mão de obra muito grande durante as cruzadas na Idade Média. Então, quando você pensa em Baixa Idade Média, as cruzadas, o chamado renascimento urbano, as pessoas começam a voltar para as cidades, porque o sistema feudal, tanto pela questão da alimentação, já não supria mais as necessidades, como pela relação de poder da Igreja Católica, já não se bancava mais. A Igreja Católica estava em guerra com o mundo islâmico. Então, as pessoas eram obrigadas a ir para essa guerra, os chamados soldados cruzados. Olha que interessante. Quando a população vai para esses conflitos, quando a população vai para essas guerras, a situação fica tão insustentável no mundo europeu que a Igreja Católica perde força, que a sociedade da nobreza passa a perder espaço social, ou seja, a nobreza não consegue mais se bancar, ela não consegue mais se organizar a ponto de dominar a Europa, então a nobreza ela passa a perder espaço social para uma categoria nova que vai surgindo justamente nessa crise feudal, que é o ex-servo, que agora virou comerciante. Esse comerciante tem um nome novo para a gente. Esse comerciante que antes, tá, era um simples comerciante ali na Baixa Idade Média, conforme o tempo vai passando, ele vai se aprimorando. Ele vai tendo acesso a informações, ele vai tendo acesso a outras culturas. Por exemplo, Florença, Veneza, Gênova, Pisa, as cidades italianas do Mediterrâneo, ali da Europa, elas tinham tanto acesso à África e Ásia que esses comerciantes italianos, eles tinham um mundo de ideias a acessar. Então, esse cara passa a se chamar mecenas, porque é um comerciante mais aprimorado, é um comerciante com mais qualidade. E aí, pouco a pouco, essa relação do mecenas com conhecimento, com contato, ele vai se aburguesando, porque ele vai colocando conglomerados de comerciantes juntos, ele vai criando as corporações, as guildas. Então, não é mais um mero comerciante com uma tenda na calçada vendendo produto laranja, por exemplo. Não, agora é um comércio organizado, agora é um comércio direcionado. Esse cara é um intelectual. Então, esse ex-servo, que agora é burguês, começa a se aburguesar, ele vai ter uma importância na relevância dele social e histórica. Ele começa agora a ditar as regras. Porque como ele tem um capital financeiro, ele começa a influenciar a política da nobreza, ele começa a influenciar o clero, a Igreja Católica. Então, esse movimento de surgimento da burguesia, das pessoas voltarem para as cidades, abandonarem os feudos, não darem tanto poder para a Igreja Católica, é chamado de renascimento. Ou seja, primeira característica, você tem valores antropocêntricos, ou seja, eu não estou mais interessado, gente, tá, em questões religiosas como explicação de mundo. Durante a Idade Média como um todo, basicamente o processo era de teocentrismo. As pessoas eram focadas no teocentrismo. Tudo se explicava pela fé, pela igreja. Agora não mais. Agora não tem mais a necessidade obrigatória de que você tenha uma explicação somente católica, religiosa, baseada na Bíblia. Não. Agora temos explicações racionais. Vamos utilizar a filosofia, vamos utilizar outros métodos. Isso vai ser muito importante para montar o renascimento intelectual, filosófico. Ele é antropocêntrico. Outra coisa é que esses novos pensadores, esses novos cientistas vão passar também a debater certas formulações da ciência, né? Alguns pensamentos da Igreja Católica, como, por exemplo, a ideia de que a Terra era o centro do universo. Então, abandona-se o geocentrismo e começamos a entender, pelos cálculos de Giordano Bruno, Galileu, os cálculos de Copérnico, percebemos que a Terra, na verdade, estava se movimentando de várias formas diferentes, em vários movimentos diferentes. Então, a Terra era mais um dos corpos celestes que estava, de fato, em processo universal no cosmos. Então, passa-se a abandonar o geocentrismo e começa a se aderir ao heliocentrismo, o Sol como centro do universo. Bom,
É o momento também de valorizar a literatura, é o momento de valorizar as culturas nacionais. E eu preciso que você escreva isso no seu caderninho. É durante o Renascimento que começam a surgir os estados nacionais, que é uma importante divisão do mundo medieval para o mundo moderno. Porque antes havia um feudos, mas nessa migração de processo, nessa mudança de processo, você vai ter uma mudança geográfica, uma mudança de pensamento. Surgem os chamados estados-nação. A população agora passa, então, a se identificar com a língua de uma região, a cultura de uma região, com a história de um lugar. A população passa a entender que aquele local é um local dela. Ela se identifica com aquele lugar. Isso é importante. Esse tipo de identificação é típica do Renascimento. As pessoas começam agora a valorizar as próprias línguas. Então, é uma curiosidade que os vestibulares de vocês cobram, a ideia do uso das línguas próprias. Então, no Renascimento, Shakespeare escreve em inglês. Quando você vai ver, por exemplo, Vesalho, ele escreve em francês. Quando você vai ver Miguel de Cervantes, na Espanha, ele escreve em espanhol. Camões escreve em português de Portugal. Ou seja, cada um desses caras vai escrever na sua língua nativa. Isso é importante. Um exemplo curioso, daqui a pouco a gente vai falar disso, quando falamos de reforma protestante, né? Quando Martinho Lutero vai debater a Bíblia na Idade Moderna, as coisas que ele propõe, vocês já estão cansados de saber. Era que a Bíblia fosse traduzida para alemão, ou seja, para que o povo pudesse ler na sua língua. Isso é uma consequência do Renascimento. As pessoas começam a identificar, pô, eu sou desse lugar. Por que eu sou obrigado a ler essas coisas em latim? Isso é costume feudal, isso é medieval. Não tem mais necessidade desse comportamento. Então, as pessoas passam a ter outra mentalidade. Uma mentalidade baseada em razão, em lógica, em propósito, em individualismo. Então, eu não sou mais propriedade do nobre. Agora eu sou um sujeito. Agora eu sou uma pessoa. Agora eu tenho vontades. Eu vim falando isso em sala para vocês, mas hoje eu queria repetir. Quando a gente vai aprender as línguas medievais, né, as chamadas línguas ibéricas, você percebe que no espanhol, a brincadeira do nós outros. A gente fala em espanhol muito ligado a um coletivo, porque a Idade Média ela é coletiva, mas na Idade Moderna surge o eu, surge o indivíduo. Isso é cria do Renascimento, isso é resultado do Renascimento. As pessoas começam a ter ideias próprias, a adaptar as suas ideias, suas ideologias. Consequência disso, a arte. Os artistas que na Idade Média eram todos padronizados, a arte era sempre muito igual, muito réplica, muito cópia, agora passam a ter mais uma identidade, cada um tem a sua vibe, cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu conteúdo, mas ainda sem abandonar o pensamento religioso. Ainda. Professor, por quê? Bom, informação básica, tá, gente? A religião não vai permear a arte por toda a eternidade. Até hoje a religião permeia a arte. Ela domina certos tópicos da arte. Ela sempre está por ali. É só você pensar que uma das obras de arte mais famosas de Salvador Dalí, lá no modelo dele, surrealista, é Cristo no planeta, né? Que é uma imagem de Jesus Cristo crucificado em cima do planeta Terra, meio que observando o mundo terreno. Ou seja, o próprio Dalí, no contexto de Segunda Guerra Mundial, de nazifascismo, falando sobre fé, dentro da pintura dele, dentro da imagem dele, da arte plástica dele, falando sobre fé. Então, a igreja, ela sempre é um tema da religião. A fé sempre é tema da religião. O Renascimento vai usar ela como tema e como diretriz. Como assim, professor? É só você pensar. Vou recapitular. Ó. O Renascimento ele é racional, ele é matemático, ele é físico, ele é cientifista, ele é lógico, mas sem abandonar o pensamento religioso. Por quê? Porque a igreja ainda tem certa potência, ela tem certa força ainda. Ela não é dominante como foi na Idade Média, mas ela ainda é bastante importante. Então, Michelangelo vai usar a ciência da anatomia para entender o corpo humano na estátua de Davi, mas é Davi da Bíblia. Ou seja, eu misturo os dois tópicos. Eu vou trabalhar, pessoal, por exemplo, Pietà, né, a famosa estátua de Michelangelo, onde ele tem ali toda a ideia da estética física do corpo de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, mas Maria segurando seu filho Jesus. Ou seja, é sempre uma temática ligada à religião. Leonardo da Vinci com a Santa Ceia. Quando ele vai pintar a Santa Ceia, ele quer mostrar profundidade, dinâmica, a imagem em 3D na física com a óptica, mas apesar de mostrar o conhecimento novo que ele ganhou agora de informação, ele também está usando um tema da Bíblia, que é a Santa Ceia do Novo Testamento. Então você percebe que eles estão sempre mesclando, misturando. Isso no Renascimento é importante. Era um momento em que a igreja estava em debate. E aí o que, que acontece? Lá na Alemanha, vamos mudar de tópico, lá na Alemanha, um padre começava a perceber que essa mudança de tópico era importante, que era importante um novo olhar sobre a fé católica, que aquela fé católica poderosa, clerical da Idade Média, precisava ser superada. E na brincadeira de superar a Idade Média, precisamos, na verdade, compreender
o que é que está de errado na fé católica. Então ele tenta reformar a fé católica. Lembra que o tópico é reforma protestante, não é destruição da fé católica. Os caras queriam apenas reformá-la, queriam apenas corrigir falhas que a Igreja Católica cometia desde a Idade Média, inclusive desde a queda do Império Romano. Professor, que falhas são essas? A cobrança de algumas taxas abusivas que vocês conhecem como indulgências, por exemplo. A Igreja Católica cobrava de muitas pessoas na Idade Média pagamentos, né, como, por exemplo, taxas, para que você pudesse ter o perdão. Então, os padres andavam ali com a bolsinha, né, para guardar moedas, enquanto os fiéis chegavam e diziam: olha, padre, pequei, está aqui tantas moedas. O padre anotava seu nome, anotava quantas moedas você deu, e depois ele dizia para você, dava como se fosse um recibo, dizendo que você estava ainda, talvez, em débito. Então, faltava ali umas 4, 5 moedas para você ficar 100% perdoado. Você pagava o perdão a prestações. Isso acontecia em grande maneira na Idade Média, e na Idade Moderna, pouco tempo depois, os padres começavam a observar isso com maus olhos. Diziam: pô, esse pensamento de adquirir o dinheiro não é o mesmo pensamento que a Igreja Católica reclama da burguesia, porque a burguesia é pecadora. O burguês, ele é avarento, o burguês, ele é luxurioso, o burguês, ele pratica a usura. Então, tudo que a Igreja Católica apontava de pecado no burguês, ela estava cometendo. Então, muitos padres, como, por exemplo, Martinho Lutero, começam a dizer: pô, vamos corrigir. Né? Primeira correção: a Bíblia escrita em latim não é uma boa ideia. A Bíblia tem que ser escrita na língua nativa. Então, se eu sou francês, em francês. Se eu sou alemão, em alemão. Se eu sou brasileiro, em português. Então, a Bíblia precisa ser traduzida para que o povo possa entendê-la, para que o povo possa ouvir a Bíblia e falar: ah, é isso que significa. Porque as missas eram feitas de costas, em latim. Então, o povo não entendia, o povo basicamente era passivo, obediente. Então, Lutero diz: vamos compreender o seguinte: pagar não é uma boa ideia, cobrar não é uma boa ideia, a missa em latim, para o povo não entender, também não é uma boa ideia. A Igreja Católica, ela é repleta de sacramentos que não são tão interessantes. É importante a gente simplificar as cerimônias da Igreja Católica, objetificar o processo, deixar mais objetivo, mais sintético, mais resumido, para que o povo possa aplicar, para que o povo possa entender. Então, essa brincadeira de, vamos debater aqui teologia. O povo não entende teologia. Grande parte da população era analfabeta. Então, as pessoas não entendiam o conhecimento. Elas ficavam boiando ali na missa, mas eram obedientes pelo medo. Então, Lutero fala: por que não explicar para as pessoas de forma bem simples que, em resumo, a mensagem bíblica é: a fé salva. Ponto. Se você tem fé, você será salvo. É a mensagem que aparece em vários capítulos da Bíblia. Aparece Davi, em Jacó, em Jó, em Moisés. Todo mundo é citado com exemplo de fé. É o exemplo básico dos apóstolos. Eles precisavam de uma coisa em relação a Jesus Cristo: a fé. Aprender a ter fé naquela palavra, naquela mensagem. Então, a mensagem simplificada é essa: a fé salva. Ponto. E aí, quando Lutero faz isso, na época, o Papa Leão não fica muito feliz, né? O Papa da época, no Vaticano, chama Lutero para conversar e ele excomunga Lutero. Fala: ó, Lutero, você está afastado da igreja. Só que Lutero, apesar de ter criado as suas 97 teses, que são, na verdade, 99 teses, né? Porque tem as teses adicionais, enfim, das encíclicas, Lutero, o que ele estava fazendo, gente, não era criticar a igreja, estava criticando o comportamento dos homens da igreja, porque a igreja, a instituição, ela tinha regras, tinha dogmas, tinha regras importantes a serem seguidas, mas as pessoas estavam distorcendo o processo. Então, Lutero, ele abriu a porta para outras pessoas olharem para a igreja e questionarem também. É o que acontece na França. Depois que Lutero resume a fé em a fé salva, né? A igreja católica como a fé é a única salvação, um francês chamado Jean Calvin, ele passa a ter a mesma ideia. Um francês burguês formado em direito, João Calvino, ele passa a ver a fé católica da seguinte maneira: de forma prática e pragmática, a religião católica, ela condenava o trabalho. Trabalho vem da palavra tripalium, da Idade Média, vocês estão cansados de saber, que é o método de tortura. Agora, a ideia era que você pudesse aplicar a ideia de trabalho como um valor, não como um demérito. Então, já que as pessoas trabalham, elas são obrigadas a trabalhar, porque precisam por conta da pobreza e da fome, vamos transformar isso numa coisa boa, para que elas tenham orgulho do trabalho e não se queixem de trabalhar. A mentalidade do Calvino, gente, é a mentalidade burguesa. Então ele começa a pegar o texto do Lutero, seu antecessor, e começa a aprimorá-lo. Ele fala: olha, concordo com Lutero, as suas teses são corretas, porém, faltou ele trazer um detalhe. Lutero teve dois pontos, que um era a correção dos dogmas. Né? Tinha muitas cerimônias na igreja, era muito complexo, vamos simplificar. E a segunda é a ideia da fé. A fé é muito importante.
Calvino vai trazer um terceiro aspecto. Calvino vai falar o seguinte, cara, eu concordo com isso tudo, eu queria fazer uma adesão. Eu queria, na verdade, que as pessoas entendessem que, além da fé, o trabalho também salva. Porque o trabalho é o esforço. Quando eu trabalho, eu me dedico, eu me esforço por aquilo, eu estou mostrando dedicação e Deus gosta disso. Também é bíblico, isso aparece em vários locais da Bíblia. Então, é importante que as pessoas entendam que trabalhar não é mais um pecado. Trabalhar agora é uma coisa boa. O mundo agora é do comércio, é do mercantilismo. Você vai lembrar que Calvino viveu na época do mercantilismo, ele era francês. A época que Calvino viveu, estávamos, pessoal, começando a ter o absolutismo na França, com o famoso cobertismo, aquela brincadeira de você comercializar produtos nos navios que a Inglaterra vai aprimorar, que a Holanda vai praticar, que a Espanha fazia na América, que Portugal também fez. Ou seja, as navegações já estavam começando. O Calvino viu ao vivo esse fato. Então ele disse, pô, por que trabalhar é ruim? Se é o que todo mundo faz. Então vamos, na verdade, tirar esse valor. Trabalho, então, passa a ser um valor moral. Ele nunca disse essa frase, mas o trabalho, em resumo, ele edifica, segundo Calvino. Uma outra curiosidade é que Calvino dizia o seguinte, não precisa você ficar pagando indulgência, comprando aí madeira da coroa de espinho de Jesus. Não, isso é tolice, isso é dogma, isso é bobo, tolo, não pode fazer isso. Lutero estava certo para Calvino. Não é para ficar pagando pelo perdão. Porque só tem uma pessoa que sabe para onde você vai. Então, essa pessoa é Deus. Você só tem que ter fé e trabalhar. Pronto. Simples. Nada de dar o seu dinheiro de forma inapropriada. Apenas o dízimo. Pronto. É o que está na Bíblia. Isso, pessoal, para a Igreja Católica foi duas pancadas em sequência. Vem Lutero e vem Calvino tirando a moral dos papas e bispos. Ou seja, não a moral bíblica, a moral dos homens da igreja. Para completar a cereja do bolo, na Inglaterra, nós tínhamos um rei chamado Henrique VIII. Henrique, casado, pessoal, com Catarina de Aragão, sua esposa de origem espanhola, Catarina só lhe dava filhas e não filhos. E aí Henrique VIII estava um pouco incomodado, porque seu governo estava fragilizado, seu governo estava em crise, e ele precisava de um herdeiro homem para se manter na herança, para se manter no poder, para que o parlamento inglês olhasse ele com um certo respeito. E aí, olha o que acontece. Ele pensa, minha esposa só está me dando filhas mulheres. Mas e se? E se pudesse rolar a hipótese de eu ter um filho com uma outra esposa, com outra mulher? Ele alega que a sua amante, na verdade, né, sua concubina, estaria se casando de forma inapropriada, era Ana Bolena, espanhola também, estava se casando de maneira inapropriada e esse casamento era inválido. E ele coloca dois trunfos, usando o livro de Levíticos da Bíblia, que primeiro, Catarina era, na verdade, esposa de seu irmão, então não deveria ter se casado com ele, porque é pecado. E segundo, que Ana Bolena era uma mulher mais virtuosa e merecia, até para a questão da fé católica, merecia um marido à sua altura. Então ele se põe como futuro marido a ela. Pô, ninguém melhor como candidato do que o rei. Então, ele se coloca como oferta para ela. E a Igreja Católica diz: não, peraí. O argumento é válido, viu, filhão? Mas o casamento já foi feito. Você já se casou com Catarina. Se o erro já foi cometido, agora vamos aplicá-lo, né? Já que já foi, já foi. Só que o rei fala, ok, ele cria uma curiosidade para vocês. Henrique VIII, na Inglaterra, no século XVI, como cereja do bolo do Renascimento, ele faz uma parada muito doida. Ele cria um documento chamado de Atos de Supremacia. Ele fala, cara, eu sou o rei. Segundo dois franceses, o chamado Jacques Bossuet e o outro chamado de Jean Baudin, na filosofia, eu tenho o poder máximo. Então, segundo Jean Baudin e Jacques Bossuet, é uma fé, uma lei e um rei. Então, é uma fé, a minha fé, a lei é a minha lei e o rei sou eu. Então ele fala, eu sou o poder, eu sou o cara que foi escolhido por Deus para comandar a Inglaterra. Então, eu que mando em vocês. No ato de supremacia, ele inverte. Agora o rei manda na igreja. Aliás, tenta, né? Porque na prática isso nunca aconteceu, tá bom? Mas o rei tentava dominar a igreja católica. Então, Henrique VIII, ele dá a cereja do bolo, criando a chamada Igreja Católica Anglicana e nela autorizando o divórcio. Você percebe que Lutero foi uma questão teológica, Calvino foi uma questão financeira, e você percebe que Henrique VIII foi uma relação de poder. Ou seja, cada um dos três reformistas lutou contra a Igreja Católica numa vertente diferente. Então a Igreja Católica ela se sentiu muito atacada. Obviamente, ela vai reagir. Fernando, como foi que a Igreja Católica reagiu pelo amor de Deus, tá? Galerinha, a Igreja Católica reage de uma maneira muito tensa. Ela cria o chamado Concílio de Trento. O que é o Concílio de Trento? O que vocês conhecem como Santa Inquisição.
tá? A Igreja Católica define no concílio, são várias reuniões que acontecem no Vaticano, que aqueles que não obedeciam às ordens da fé católica eram hereges, e como hereges devem ser punidos tal qual o Antigo Testamento, né? Então devem ser queimados, segundo lá um pedacinho de Levíticos, a ideia de queimar os pecadores impuros. Então, a Inquisição vai perseguir qualquer herético, ou seja, qualquer pessoa que é calvinista, herético, é luterana, herética, é anglicana, herética. Então começa uma sequência de crises na Idade Moderna, onde a Igreja Católica passa a perseguir pessoas por outras religiões. Ao mesmo tempo, é o momento em que os reis europeus estão buscando novos territórios, porque a economia agora é mercantilizada, não é mais feudal. O feudalismo morreu, ele acabou, encerrou. Então começa-se um processo de grandes navegações. E eu peço que você anote no seu caderno. As navegações começam voltadas para Ásia e África, ou seja, a busca de especiarias inicialmente era a antiga rota da seda, que daria acesso à China. Então, a brincadeira era pegar os temperos do Oriente. Então você vai fazer uma rota da Índia até a China para que você passe buscando ali a cúrcuma, a pimenta, os temperos, né, o curry, tudo. Você vai pegar todo o processo de temperagem, tudo que é um produto de especiaria, tudo que é especial, e você vai levar para a Europa. Como essa viagem é longa, essas especiarias eram muito caras de você trazer. Era pesado de carregar, era custoso de manter, então eram difíceis, tá bom? A André pediu para repetir, claro. Olha, economia mercantil, a primeira rota era para a Ásia, buscando justamente a chamada Rota da Seda, porque dava acesso lá da Europa até a China. Então você passava por terra, cruzando ali todo o território, descendo para a Índia e indo até a China. No processo, André, a busca era pelos tecidos como a seda, era por temperos como a cúrcuma, como o curry. Então, as pessoas buscavam tudo que era especial, difícil de encontrar na Europa. Lembra que o especial é para mim, não é para você. Então, você, professor, é pimenta só que tinha na Índia. Certo. Mas para eles era comum. O povo europeu não tinha pimenta, filho. Não tinha nem sal direito, tá? Então, o que eles queriam eram produtos diferentes, exóticos. Lembra que exótico é o que vem de fora, tá? Fora. Então, tudo que é de fora da minha cultura é exótico, tá? Então, eu vou começar a buscar essas rotas. Só que, conforme o tempo foi passando, o mercado árabe, lembra que Oriente Médio é um pedaço da África e um pedaço da Ásia. Aquele povo da Rota da Seda, uma parte desse povo era árabe. Eles começam a fechar as rotas. Eles falam, oh, por aqui não. Por aqui só vai passar árabe agora. Ou, se quiser passar, vai pagar o impostozinho para nós. Isso, pessoal, fez com que os reis católicos da Europa, pensassem, agora quebrou, né? Porque, veja, eu preciso manter o mercantilismo, eu preciso manter a minha fonte de renda, né? Mas, porém, contudo, todavia, por terra não dá mais. Eles começam, então, a fazer navegação de cabotagem, ou seja, vão parando de porto em porto, só que pelo litoral. Então, começam a partir, pessoal, ali, pontando ali no Estreito de Gibraltar, aí depois eu vou descendo, aí passa pelo Cabo da Boa Esperança, né? Dobro o Cabo do Bojador. Então, eu vou dando voltas no continente, encostando no continente. Então, como eu não sei de fato até onde eu posso navegar, eu vou indo devagarzinho, dando a volta no território, e aí eu passo para o outro lado. Essa viagem era demorada, essa viagem era longa, essa viagem era custosa. Você saía da Europa, por exemplo, de Lisboa, com 60 navios e chegava de volta com 3. Os navios iam se quebrando, se destruindo. Pessoal, o Cabo da Boa Esperança é um nome irônico. O negócio, pessoal, o Oceano Índico, a travessia dele no Cabo da Boa Esperança, é chamado de Cabo das Tormentas, porque são ondas, pessoal, de 112 metros que batem você contra as rochas. Então não tem como você passar, você vai ser destruído. É muito difícil você passar, até hoje, inclusive, se você for pesquisar na internet, os vídeos dos navios cargueiros passando ali é uma maravilha, tá? É o emprego mais salubre que existe, esse emprego dessa rota específica. Então, vê que doideira. Os caras pensam, cara, temos que achar rotas alternativas para chegar lá nas Índias. E aí as navegações começam a se expandir, começa a ficar fazendo sucesso. A gente começa a procurar rotas para chegar do outro lado do planeta. Então, como agora? Primeiro, já sabemos que a Terra é redonda, né? Porque a ciência de Galileu, Copérnico, Giordano Bruno, do Renascimento, trouxe essa informação. Fato. Quem não sabia, anota, tá? Se você não sabia ainda, é a hora de anotar agora. Outra coisa,
as pessoas também passam a buscar fontes alternativas pelos mapas. E aí, Portugal e Espanha já tinham certas informações privilegiadas de navios que, durante a sua viagem para a África, esticavam um pouquinho mais no Atlântico, além ali do meridiano de Greenwich, e passavam abaixo da linha do Equador. Então, alguns navegadores, como, por exemplo, Vicente Pinzon, da Espanha, já tinham chegado aqui em Bota dos Pés, inclusive onde eu estou agora, em Fortaleza, Ceará, o famoso Pontal do Mucuripe. Botaram os pés, olharam, ficaram, tá importante. E ali começa, pessoal, tá? As navegações oficialmente. Porque agora os reinos europeus começam a entender que existe terra além mar. E então você junta isso com a expansão territorial. Aquele território é meu, pertence ao meu rei. Tá? Então agora ele é minha colônia. Então, se ele é minha colônia, tudo que tem dentro dele pertence aos reis europeus. Esses reis absolutistas. Professor, se o rei é absolutista, ele vai cobrar muito imposto, né? Exatamente, muito imposto. E aí, onde alguns burgueses começam a olhar e dizer, cara, não sei não. Não sei se é uma boa ideia ficar pagando tanto imposto para esse povo, não. Porque, veja, quem é que compra o navio? Eu. Quem é que mantém o navio? Eu. Quem é que paga a frota? Eu, burguês. Quem é que paga o salário dos navegadores? Eu, burguês. Quem é que traz o produto de volta? Eu, burguês. Quem é que arrisca a própria vida? Eu, burguês. Quem é que fica com lucro? O rei. Então a burguesia começa a reclamar. Pô, velho, eu vou lá, me largo no oceano, passo um ano fora de casa, viajo, passo por escorbuto, doença, como rato, porque tem vitamina C. E aí, quando eu volto, o lucro fica com o rei? Não, não tem como, não. E aí, alguns pensadores começam a trazer a ideia do iluminismo, justamente para criticar o absolutismo. Aí vem na Inglaterra, John Locke. Locke falando dos direitos naturais. Olha, as pessoas têm liberdade, né, de viver, de ter a propriedade. Essas pessoas têm, na verdade, liberdade de ter a própria existência delas. O comércio é um direito, a propriedade é um direito, a liberdade é um direito, e o rei não pode tirar esse direito de mim. É chamado de justnaturalismo. O iluminismo, pessoal, ele é regado a uma crítica ao poder do rei. Então, o iluminismo ele começa a dizer o seguinte: vamos iluminar o mundo. Chega desse período obscuro de reis que mandam, que dominam, que controlam a economia. Aí você vai notar, o liberalismo nasce aí. O sentimento liberal, de liberdade, começa aqui. Porque o iluminismo começa a falar em liberté, égalité, fraternité. Coisas que lá na frente vão ser importantes para as revoluções da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, vão ser importantes. Aí você tá, professor, veja que interessante. Os valores iluministas de Montesquieu, de Rousseau, né, de D'Alembert, de Locke, vão ser utilizados para falar de liberdade de expressão, divisão dos poderes, como diria Montesquieu, para falar de comércio, de redução de impostos, de que o rei não deve ser tão autoritário assim. Então, o iluminismo ele vai meio que finalizar esse processo da Idade Moderna, dando mais poder ainda à burguesia, coisa que a burguesia já tinha poder bastante, mas agora a burguesia vai ganhar ainda mais poder, tá bom? Bom, passando então agora para a nossa próxima etapa, para a gente fechar esse momento, de idade contemporânea. Uma pergunta, eu não sei se eu consegui fazer isso. Não sei se vocês conseguem me ver, eu não sei se vocês conseguem me enxergar, tá? Eu estava procurando aqui onde eu estou. Consegue me ver? Pronto, obrigado. Porque para mim não aparece e eu fiquei preocupado. Eu fiquei, meu Deus, parece um podcast. Será que eu estou falando e as pessoas conseguem me ver? Mas não é para me ver, não. É só para me ouvir mesmo, tá? É para ver a tela. O importante para vocês é a tela, tá? Se eu não eu me empolgo, tá bom? Bom, professor, o que é que acontece? Nessa transição do iluminismo, ali meados, pessoal, de 1600, 1700, começam a ter as chamadas revoluções da burguesia. A primeira delas é na Inglaterra. A Inglaterra, em meados de 1640, começa a questionar o poder que os reis tinham. Na verdade, começa com uma rainha, né? Tínhamos aí a famosa Betinha, Elizabeth, que não é a atual, é a ex, é a primeira, tá? Apesar da idade ser praticamente a mesma. Bom, Elizabeth, a chamada Rainha Dourada, ou Rainha Virgem, né, como os britânicos chamam ela e Margaret Thatcher de Iron Maiden, né, a Virgem de Aço, a Dama de Aço, era uma rainha que ela tinha um apelo populacional muito bom. O povo gostava de Elizabeth, né? O povo da Inglaterra era fã dela. O parlamento, de certa forma, não muito. Primeiro, porque era mulher. O parlamento não aceitava muito bem o processo de ter uma rainha e não um rei. Segundo, que ela era protestante, não era católica. Então, isso também já meio que incomodava um pouquinho. Para completar a cereja do bolo, ela não tinha filhos.
ela não tinha herdeiros. Então, o parlamento se preocupava com a perpetuação do poder. O parlamento olhava aquilo e dizia, poxa, e como fica? E quando essa mulher se for, o poder passa por quê? Por o marido dela, que nem é inglês? Então, será, meu Deus do céu, que isso vale a pena? Então, culpa do maluco do pai dela, né? O parlamento botava a culpa no Henrique VIII. Bom, o que acontece é que Elizabeth tem uma decisão muito curiosa. Ela escolhe Jaime da Escócia para ser o seu sucessor. Porque, segundo Elizabeth, Jaime era um cara calmo. Só que o tiro saiu pela culatra. Quando ela escolhe Jaiminho da Escócia, Jaime assume o poder na Inglaterra, fechando o parlamento. Jaime fala: eu não quero parlamento aqui, eu não gosto do parlamento. O parlamento atrapalha. Ou seja, Jaime era um saudoso, era um vintage. Né? Jaime queria, na verdade, dar um passo no século anterior. Jaime queria ser absolutista. O parlamento reage muito mal. Começa uma guerra chamada de Guerra Civil Inglesa. Jaime é preso, depois executado, e aí o seu filho assume o poder, Carlos I da Inglaterra. Carlos era pior do que o pai. Né? Carlos I piora o conflito, vira uma guerra civil mais sangrenta ainda, né? Os carecas, né, que eram os soldados do parlamento, contra os soldados do rei, os chamados lords, e aí a guerra civil se intensifica, e é onde acontece o fato curioso. Essa Revolução Britânica, que na verdade são revoluções britânicas, né? Começa com a Guerra Civil Inglesa, aí tem a chamada Revolução Puritana, porque um rapaz chamado Oliver Cromwell, um soldado do parlamento, um militar parlamentar burguês, protestante inclusive, assume o poder, ele mata o Carlos I e toma o poder da Inglaterra para ele, criando uma ditadura na Inglaterra, e o povo inglês ficou, meu Deus, que trauma, hein? Era um governo autoritário, aí veio uma rainha autoritária, aí depois veio um outro rei autoritário, que é o Jaime, aí o filho dele era mais autoritário ainda, que era o Carlos, aí Oliver Cromwell mata o rei autoritário e fica mais autoritário. Então o povo da Inglaterra via aquilo e pensava, meu Deus, que saco sem fundo, pelo amor de Jesus amado. O que acontece? Oliver Cromwell era um ditador, o próprio parlamento começa a se incomodar com aquilo, diz, não foi uma boa ideia, não foi para onde nós pensamos que a revolução iria, e aí, depois de anos de guerras sangrentas, de décadas de guerra sangrenta, de muitas mortes, os protestantes e a família da nobreza, a família dos Stuarts, começam então a pensar numa paz, e é por isso que esse acordo é importante. A última etapa da Revolução Inglesa é chamada de Revolução Milagrosa. Né? Professor, por que essa revolução tem o nome de milagre? Né? Porque não teve sangue. O acordo foi feito entre o parlamento e os reis, ou seja, entre os nobres, no caso, né? Que o rei agora era Guilherme da Escócia, Guilherme de Orange. Era doideira isso. A brincadeira agora, gente, era que a nobreza britânica estava cedendo o cargo de poder ao parlamento em troca do respeito ao cargo. Ou seja, eu sou rei, mas não comando, mas sou respeitado. Então, se eu quiser comandar, vocês vão ter que dividir comigo. E o parlamento falou, ok, com uma regra. Quem controla o exército é o parlamento. Porque anteriormente a isso, dava problema, né? Do jeito que o rei mandava no exército, era contra o povo. Então, é melhor que o parlamento use o exército, e não o rei use o exército. Então, o acordo até hoje é válido, tá, gente? Essa regra lá, o chamado Bill of Rights, né? A Declaração dos Direitos, tá? André perguntou o que eu acho da série The Crown. André, eu tenho muitas opiniões, mas meu advogado está de férias, e aí ele sugere que eu comente pouco. Não tô brincando. É boa, a série é muito boa. Eu gosto muito, inclusive, acho que eu não terminei a série ainda, não cheguei a ver a época da Lady Di ainda, não, mas ela é levemente fiel ao processo histórico. Tem alguns detalhes ali dentro que estão ocusos, né, não foram colocados de propósito, porque, enfim, a biografia da família real é meio complexa, mas como esta aula está sendo gravada, eu vou me sujeitar a pequenos comentários. Bom, mas depois eu vou e comento para vocês, tá? Falta coisa. Pronto, o resumo é isso. A série ali tem muita coisa legal, mas você fica, falta detalhes aqui no processo. Que até a série toca em alguns, mas não aprofunda propositalmente. Professor, veja, quando escrevem o Bill of Rights, ou seja, Declaração de Direitos, em português, o parlamento inglês e os nobres assinam um acordo. Ou seja, agora o parlamento burguês começa a ter domínio sobre a Inglaterra. Isso é chamada Revolução Burguesa. A Inglaterra agora é o primeiro país do mundo a ter um parlamento burguês que comanda um país que é uma potência econômica na navegação. Tá? Já que a navegação britânica é a maior do mundo, é a melhor do mundo, agora o parlamento tem na sua mão barcos aos milhares para dominar o mundo inteiro. É por isso que começa a Revolução Industrial na Inglaterra, porque o governo era burguês, o governo tinha todo o poder e o governo podia direcionar para o lucro. Tá? Depois, esses mesmos ingleses
entram em guerra com a França, né? A chamada Guerra dos Sete Anos, porque a França, de forma enxerida, intrometida, se mete lá na região do sul dos Estados Unidos e ataca um lugar chamado de Louisiana. Então, quando a França invade e bota o nome do rei Luís, né? Luís XIV, lá, fala, vamos homenagear o rei daqui, da França, e aí, na verdade, Luís XIII, pessoal, chamado Rei Navegador. E aí a França toma aquela região e batiza com o nome do rei francês. Os ingleses não gostam, os ingleses ficam, não gostei disso. Você está invadindo um território que eu acabei de invadir, que eu roubei honestamente, e você está roubando de mim de novo. Não gostei disso, não. A Inglaterra entra em guerra com a França, chamada de Guerra dos Sete Anos. França tentando defender o sul dos Estados Unidos e a Inglaterra tentando retomar o sul dos Estados Unidos. Região ali do sul mesmo, tá, pessoal? Da Louisiana para baixo ali, né? Do Missouri para baixo ali, tá? O que acontece? A Inglaterra vence por ter potência militar, poder da burguesia, muito dinheiro, a Inglaterra vence. Mas, como dizia, né, a nossa grande sábia contemporânea, quem ganhar ou perder, nem sempre vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. A Inglaterra ganha, mas não ganha. Ela ganha a guerra, mas ela sai endividadíssima da guerra contra a França. O curioso é que os soldados franceses saem da França para lutar na Inglaterra, contra a Inglaterra, por conta de abusos de um rei autoritário. Ou seja, quando esse soldado volta, ele volta com a cara de, oxe, peraí, mas o rei da França também é autoritário. Então os valores iluministas começam a aflorar na França também, mas guarda aí. O que acontece? Os norte-americanos se veem enrascada, porque a Inglaterra começa a cobrar imposto deles, falar, não, agora vocês vão ter que me pagar, eu quero saber. Vocês vão ter que me pagar porque eu gastei para defender vocês. E aí cria-se as chamadas leis intoleráveis, né? Os impostos do chá, do selo, do açúcar. E aí os americanos, os estadunidenses, passam a entrar num processo de colapso. A crise econômica fica severa, porque eles pagavam muitos impostos para a Inglaterra. Os ingleses não estavam nem aí, atochavam imposto em cima de imposto. Pessoal, a gente fala de leis intoleráveis, a gente cita a lei do chá, a lei do selo, né? Mas, na verdade, pessoal, foram mais de 200 impostos. Então, era muita coisa. A tabela de imposto era absurda. Os norte-americanos, eles não conseguiam se sustentar. A população estava morrendo de fome. Então, o comércio americano faliu, a economia americana estava falindo, os puritanos norte-americanos estavam quebrados. Eles pensam, precisamos dar um jeito. Cria-se o chamado Primeiro Congresso da Filadélfia. Eles tentam negociar com a Inglaterra, né? Segundo o próprio George Washington, no taxation without representation. Em inglês eu gastei inteiro agora com vocês. Sem representação, sem imposto. Em português é o que ele quis dizer. Já que eu não posso falar no parlamento da Inglaterra, então eu não vou pagar imposto nenhum, porque eu não sou cidadão. Então, se eu for cidadão, eu pago o quanto vocês quiserem. A Inglaterra fala, não, não aceito que você participe do parlamento, não quero você aqui. Isso incomoda. Incomoda porque o povo americano pensa, pô, mas eu paguei os impostos, eu estava lá pagando imposto, pelo amor de Deus e tal. Então, a brincadeira ali, gente, era justamente para que os norte-americanos barganhassem. Eu até pago, desde que eu seja cidadão inglês. E aí você vai notar uma informação muito curiosa. Os ingleses, até meados de 1700, nunca deram R$ 1 para os colonos, nunca deram um centavo para os colonos, nunca deram um centavo mesmo, literalmente, pessoal, tá? É chamado de negligência salutar. Preciso muito que você anote essa expressão, tá? É importante para a sua prova. O que é negligência salutar? A Inglaterra, ela foi negligente, deixou os colonos assim ao bel prazer, se virem. Mas isso foi saudável, por irônico que pareça. Ou seja, é uma negligência que foi saudável, é uma negligência salutar. A Inglaterra, por não ter atrapalhado, não ter se intrometido, a Inglaterra também fez com que esses caras pudessem se virar. E aí, nesse processo de se virar, eles construíram ali as 13 colônias, né? A Virgínia, West Virginia e até a região ali de Nova York. Então, eles foram se formando enquanto território, eles foram criando suas colônias de norte a sul. Quando eles chegam para cobrar imposto, os colonos dizem, não faz sentido. Eu nunca fui cobrado, eu nunca tive nada de vocês. Por que eu pagaria os impostos? E aí começa a Segunda Guerra. Agora, a Inglaterra começa a massacrar os norte-americanos, é chamado de Massacre de Boston, tá? Eu queria muito que os norte-americanos, só um aspas, eu queria que eles mudassem o nome dessa cidade, porque tudo que você fala junto com essa palavra dessa cidade é horrível, porque parece que é tudo ruim, né? Essa cidade de Boston, esse massacre de Boston, é uma desgraça esse nome, tá? Toda vez que eu falo, a minha quinta série é ativada, gente, tá?
sempre que eu vou dar esse conteúdo, que eu vou falar essa expressão, eu fico, por que não trocam o nome desse lugar, pelo amor de Deus? Vamos falar o nome do estado, gente, pelo amor de Deus. Enfim, a minha quinta série interna é por dentro, enquanto eu falo, não estou mostrando para vocês, mas internamente eu quero rir sempre que eu falo essa frase, tá? É coisa de infância mal resolvida. Bom, os norte-americanos, eles começam a morrer nos ataques da Inglaterra. Os ingleses aumentam os ataques e acontece o segundo Congresso da Filadélfia. Os norte-americanos se reúnem e decidem o seguinte, cara, bom, na primeira tentativa, tentamos negociar, tentamos. Como diria Chico Moedas, eu tentei. Mas, porém, contudo da vida, a Inglaterra disse não, não. Então, já que eu não tenho a afirmativa, eu não tenho a autorização da Inglaterra, não há o que negociar, não há o que debater. E eles começam, então, ali a chamada Declaração dos Direitos Americanos, que vocês conhecem como Constituição Estadunidense. Eram chamadas 12 emendas da Constituição, eram 12 artigos da Constituição, que depois foram alterados, né? Até hoje estão sendo alterados, mas basicamente a Constituição deles meio que se mantém, entre aspas. A sua origem é meio que pura, é baseada em John Locke, tá bom? Nos seus primórdios do justnaturalismo. Então, os norte-americanos eles se criam enquanto lei baseada no pensamento iluminista, de que a burguesia, terra, liberdade e propriedade é o direito social básico da sociedade. Né? Nesse momento, começa a chamada Guerra da Independência, o famoso 4 de julho de 1776. Quando começa a guerra, pessoal, era basicamente um grupo de camponeses, comerciantes semi-urbanizados, muito precariamente, quase sem dente e sem cabelo, de forma calva, lutando contra toda a poderosa Inglaterra. Obviamente, a Inglaterra ia vencer, era óbvio, era fácil. Porém, acontece um fato curioso. Parecia óbvio que a Inglaterra vencesse, mas a Inglaterra tinha inimigas. E essas inimigas, uma era a Espanha, chateadíssima, porque estava agora tendo a concorrência da Inglaterra nas navegações, e a outra era a França, que acabou de perder a Guerra dos Sete Anos, estava inclusive entalada com a guerra no pescoço. Então, França e Espanha passam a apoiar os colonos estadunidenses contra a Inglaterra. Como é 3 contra 1, Inglaterra, por mais que tentasse, muito bem tentado, não conseguiu se sustentar. E a Inglaterra perde a Guerra da Independência. Os norte-americanos vencem, entre aspas, como troca, acabam doando certas terras, né, para a Espanha. Então você começa a ter ali regiões do Colorado, né, o Novo México, que na verdade pertence à Espanha. Então os norte-americanos começam a expandir territórios em questão de alianças, começam a ficar próximos de outras nações. Isso vai ser curioso, porque agora temos um país novo, né? Os chamados pais fundadores, George Washington, né? Abraham Lincoln. Ali nasce o país que vocês conhecem hoje, Estados Unidos. Essa informação é curiosa, porque soldados, de novo, da França, voltaram para os Estados Unidos, de novo, para lutar contra a Inglaterra, de novo, por conta de impostos abusivos, de novo. Guerra dos Sete Anos, Guerra da Independência. Quando esses caras voltam para a França, de novo, eles ficam, meu irmão, que déjà vu, né, velho? A gente lutou contra esses caras, a gente já brigou com esses caras, a gente já viu isso acontecer, o que está faltando, meu Deus do céu? E aí eles começam a perceber que a França também era absolutista. E aí é onde começa um processo de crise interna na França, que vai dar origem à Revolução Francesa. Detalhe, a Revolução Francesa, ela acontece por um motivo muito simples. Uma somatória de fatores fez com que o povo culpasse o governo francês pela crise que a França passava. Uma crise territorial, porque a França perdia territórios para a Inglaterra constantemente. Uma crise financeira, porque o povo francês pagava muito imposto e não tinha retorno algum. Uma crise de fome, porque a França passava na época, pessoal, tá em 1770 até 1780, uma das piores secas fisiológicas da história. E quando eu falo seca fisiológica, um detalhe, tá, meus amigos? Preciso que vocês entendam que nem toda seca é só a falta de chuva. Às vezes você pode ter água, mas ela não está acessível. Por exemplo, essa seca que eu me refiro na França foi uma seca do inverno. Foi um inverno muito rigoroso. Ele durou basicamente, pessoal, tá? Com intervalos muito curtos, 10 anos. Então, era um inverno sempre tão frio, que pegava ali mais ou menos 8 meses do ano, que os 4 meses, na prática, que restavam para os franceses, eram basicamente outono. Então, não estava quente, de fato. Foi uma questão climática por conta do desmatamento oriundo da Revolução Industrial. Hoje nós temos essa consciência. Na época, os franceses não faziam ideia do que estava acontecendo. Essa mudança de temperatura na França fez com que o solo francês, que é muito úmido, ficasse congelado. Então os camponeses não tinham como plantar. Então começa a ter fome generalizada, a população migra do campo para a cidade, buscando emprego. O povo francês passava por uma crise de emprego, o povo francês passava por uma crise de alimento, o povo francês passava por uma crise social, o povo francês passava por uma crise política.
o povo francês passava por centenas de crises somadas ao mesmo tempo. Olha o que vai acontecer. O povo da França, então, percebe que o centro do poder, que era o rei Luís XIV, no caso Luís XVI, na época, era um problema. Então o povo começa a se organizar em grupos, o chamado terceiro estado, né? O primeiro estado a igreja, o segundo estado os nobres, o terceiro estado a burguesia e os demais. Ou seja, no terceiro estado estava o alto burguês, o médio burguês, o baixo burguês, o camponês, o artesão, o jornaleiro, o padeiro, estava todo mundo lá, né? Todo mundo que não é do clero e todo mundo que não é da nobreza estava no terceiro estado. Um grupo queria barganhar, queria negociar. Outro grupo queria, na verdade, pessoal, cortar cabeças. E aí você vai lembrar do seguinte: quando esses grupos mais radicais, chamados de jacobinos, começam a debater, olha, gente, não tem como negociar muito não, tá? É derrubar o cara mesmo pelo pescoço. Você traz o Luiz XVI, traz o Léo Picon, traz todo mundo aí que tá reclamando, que é herdeiro, e a gente resolve isso aqui. Ali, os jacobinos começavam a dar diretriz do que seria a Revolução Francesa, em contrário aos girondinos. Os girondinos queriam barganhar com a nobreza, queriam negociar com a nobreza. Resumo da história. A Revolução Francesa foi uma alternância de poderes dos girondinos e jacobinos, onde o povo francês continuou na fome, o povo francês continuou em crise, e a cereja do bolo é que um desses caras do Partido Jacobino, depois de sucessões de governo jacobino e girondino, ele dá um golpe de Estado, chamado 18 de Brumário, um rapaz chamado de Napoleão Bonaparte. Napoleão, ele vê a oportunidade de uma crise de dois lados, ele fala, cara, nem girondino, nem jacobino está sabendo lidar com a Revolução, o povo continua com fome, o povo continua desnorteado, o povo continua desempregado, e eu preciso dar uma organização na casa. Então ele vai lá, dá um golpe de Estado, assume o poder, prende os líderes girondinos e jacobinos, e assume o governo da França. Inclusive, uma curiosidade, já que a gente citou a série The Crown, é, tem um filme, pessoal, chamado de Sombras de Goya, que conta a história também de Napoleão Bonaparte, tá? Quando Napoleão Bonaparte ele invade a Espanha, né, durante as suas invasões do Império Napoleônico. E aí o Hernán de Goya, né, um grande artista, um grande soldado, inclusive médico também, ele faz a pintura, né, que era Saturno devorando seus filhos. E a história de Goya, da loucura de Goya, porque ele fica doido quando Napoleão invade a Espanha, é narrado num filme chamado Sombras de Goya. É um filme muito bom, muito, muito bom. E no filme mostra o que era o Napoleão Bonaparte, um golpista. Você percebe pelo contexto do filme o que é estava acontecendo. O filme, na verdade, recente, de Joaquim Fênix, com o Napoleão, né, é ruim, é horrível. Aquele filme está todo picotado, as partes, você não entende qual é o contexto que está acontecendo, o que é que está rolando ali dentro. A única parte real do filme é quando prendem Robespierre, e essa parte ela é histórica, ela é contada pelos próprios franceses, eles prendem Robespierre e Robespierre não calava a boca. E eles vão lá e atiram na boca do Robespierre, não para matar, mas para quebrar a mandíbula dele. Então eles disparam contra a boca de Robespierre e Robespierre fica com a boca rasgada. E aí Napoleão diz, né? Pois reclame agora. Queria ouvir você reclamar. E aí Robespierre olha para Napoleão com a cara de eu não estou falando, mas você está me entendendo, né? E ele começa a fazer gemidos e barulhos no ouvido de Napoleão, até ponto, inclusive, Napoleão ficar doido, gente, tá? Napoleão surtou com Robespierre, porque Robespierre é um cara bem chato. Bom, nesse momento, Napoleão Bonaparte ele assume a França dando poderes totais à burguesia, mas rompendo com a igreja. Então, se você for observar, desde a posse de Napoleão Bonaparte, ele já dava sinais de que ele não ia favorecer a igreja católica. É só você lembrar da pintura famosa, Coroação de Napoleão. Quando Napoleão é coroado, gente, ele, no ato de coroação, você já deve ter visto essa pintura centenas de vezes em aulas. Napoleão ele não deixa o Papa Pio botar coroa na cabeça dele. Que quem se abaixa é o vassalo, né? E aí Napoleão ele fala: desce um degrau, eu fico mais alto e aí eu me coroa. Então Napoleão ele pega a coroa e bota na própria cabeça dele, como gesto de eu mando em mim mesmo, tá? E de fato aconteceu. Bom, Napoleão Bonaparte cria o Império Napoleônico, começa a atacar seus vizinhos, a Espanha, a Portugal, a Inglaterra. Ele não consegue vencer a Inglaterra, ele impõe aos ingleses o bloqueio continental. A Inglaterra não fica feliz, obviamente, porque o continente europeu estava bloqueado, não podia comprar da Inglaterra. A Inglaterra estava em auge da primeira Revolução Industrial, não conseguia vender uma caixa de sabão para ninguém. E aí é onde a Inglaterra apela, né? Ela pede para uma nação que era neutra no conflito com Napoleão ajudá-la, e essa nação era Portugal, liderada por um rei, na verdade uma rainha, chamada de Dona Maria Louca, que é uma injustiça com Dona Maria, ela não era louca, hoje nós sabemos que ela tinha depressão e talvez uma bipolaridade, mas
Na época chamavam de Dona Maria a Louca, tanto que o nome do doce Maria Maluca é em referência a ela. E Dona Maria, ela se ausenta do poder, porque ela vê a invasão de Napoleão, ela fica assustada, aquilo deixa ela em surto. Então ela passa o poder para o seu regente, seu filho, que no caso era para ter sido Felipe, mas Felipe morre de tuberculose, o filho mais velho. Passamos então ao filho secundário, que era Dom João chamado Dom João VI. Dom João assume, apoia os ingleses, rompe o bloqueio continental e Napoleão Bonaparte, levemente incomodado, ameaça Dom João de morte. Dom João, de forma muito corajosa, ele toma a decisão que todo rei europeu tomou na história, ele foge, né? Para quem não percebeu, eu tô sendo irônico, tá, gente? Foi a primeira vez na história que um rei não combateu, tá? Todo rei, quando ele é ameaçado, ele combate. Ele pega as suas armas e vai combater. O Dom João foi o primeiro rei na história da humanidade que ele viu a ameaça e disse: eu não sou pago para isso, eu vou me embora. Pegou sua mala e trouxe a sua esposa também, Carlota Joaquina, que é a inventora da caipirinha, veio para cá, para o Brasil, com a família real em 1808. Tá? Esse fato é importante. Quando você pensa assim, professor, na Idade Contemporânea, a Revolução Francesa desencadeia um poder absurdo da burguesia, a ponto da burguesia apoiar Napoleão contra a Inglaterra, porque era uma burguesia francesa combatendo a burguesia inglesa. Era um combate econômico e Napoleão era uma peça nesse xadrez. Porém, quando Napoleão ele extrapola o xadrez, ele começa a atacar a Rússia no inverno, ele vai atacar a Polônia, ele vai atacar a Áustria. Quando Napoleão ele perde o controle, a burguesia francesa derruba Napoleão do poder, toma o poder de volta e aí passa a prender Napoleão. Veja, Napoleão teve todos os defeitos da história, gente. Napoleão teve todos os defeitos que você imaginar. Tudo Napoleão ele errou assim de forma absurda, absurda. Porém, contudo e todavia, nós não podemos acusar Napoleão de também não ter tido uma contribuição positiva, tá? Napoleão ele trouxe algumas ideias. Aliás, positiva é uma palavra horrível. Contribuições para a França, né? Porque positiva para ninguém foi não, foi só para a França. Ele trouxe uma ideia chamada de nacionalismo, que os países do mundo todo passaram a aderir. Até então não havia um nacionalismo do jeito que nós conhecemos, de amar a sua pátria a ponto de pegar em armas por ela. Napoleão que basicamente inventa isso. E ele cria também o conceito de imperialismo, porque Napoleão começa a dizer que o certo era a França dominar todos os territórios. Então a França deveria dominar até basicamente a Rússia. Inclusive, uma curiosidade: tem muito aluno que pergunta assim, professor, o que que deu na cabeça de Napoleão Bonaparte para duas coisas? Invadir a Rússia no inverno, e a segunda é invadir a Rússia. Por que invadir a Rússia, professor? Nada a ver. Vocês não podem esquecer nunca, 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 que fazia total sentido invadir a Rússia. Não é porque Napoleão estava doido, não, gente. Pelo contrário, foi uma decisão muito racional de Napoleão. Vocês não podem deixar de lembrar que a família real inglesa e a família real russa são a mesma família. A mesma família. A família da nobreza da Inglaterra, gente, do Reino Unido, ela é prima. Toda ela é prima da Rússia. Isso vai acontecer até a Primeira Guerra Mundial. Você vai lembrar que Jorge IV, o rei da Inglaterra, e Nicolau II, o czar da Rússia, eram gêmeos. Se você pesquisar no Google, Jorge IV, Nicolau II, igual, dois caras igual. É dois heterotop. Você olha para a imagem e pensa, não sei quem é quem. Você não sabe. Eu duvido você acertar quem é quem. Você abre o Google, você pensa, meu Deus, não sei quem é o rei da Rússia e da Inglaterra. Por quê? Porque eram primos. É meu primo, meu irmão, mas eu não vou entrar nesse caso, não, tá? Eles eram primos de grau muito próximo, diga-se de passagem. Rolava-se uma suspeita de ser o mesmo pai, inclusive, mas quem nunca, né? O que acontece? Quando Napoleão ele ataca a Rússia, foi essa a decisão dele. Se eu estou combatendo a Inglaterra, a Rússia é irmã da Inglaterra. Então preciso obrigatoriamente atacar a Rússia. Só que como Napoleão já tinha tido sucesso em atacar outras sociedades no inverno, como a Áustria, a Polônia, né, os Alpes da Itália, ele pensou que seria mais um combate no inverno. Ele já tinha vencido vários combates no inverno. Só que a diferença é que ele estava no local mais frio do mundo, que é a Sibéria. Então, ele só não calculou tanto de frio que seria. Ele deu uma vacilada, né? O que aconteceu? Ali, Napoleão cria um conceito de imperialismo, a noção de se expandir e dominar territórios que vai aderir no século XIX, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, todo mundo, tá? O conceito de Napoleão vai ser aplicado pelos países vizinhos. Então, Inglaterra, Holanda, Portugal, Espanha, Bélgica começam a se organizar. E em meados de 1860 e 70, começam-se as reuniões de Bruxelas e de Berlim. Professor, o que é isso? Você vai lembrar, gente, que acontece a chamada Conferência de Berlim. Os países europeus vão dividir o mapa da África para eles, depois o da Ásia também.
Isso é chamado de neocolonialismo. Eles começam a dividir o Congo para a Holanda, né? A região, pessoal, tá? Do norte da África para a França, o sul da África para a Inglaterra, o meio da África, Angola, Moçambique para Portugal, e assim por diante. A Espanha quis ficar com territórios mais à Ásia, né? A Espanha estava mais observando América e Ásia do que, de fato, a África. Para ela não era tão interessante. Então, a Conferência de Berlim, no neocolonialismo, ela empobrece novamente os povos africanos e asiáticos. Começa ali uma segunda etapa da exploração, é a segunda Revolução Industrial. Então, os caras vão ganhar muita riqueza, os europeus, baseado em uma nova escravidão, em outra exploração, no roubo de riquezas nacionais. Isso é o neocolonialismo. Itália e Alemanha ficaram basicamente de fora dessa divisão, e por crises internas também, começa-se uma disputa de territórios na Europa, justamente como vingança por ter ficado de fora. E aí dá-se início à chamada Grande Guerra, que vocês conhecem como Primeira Guerra Mundial. Itália e Alemanha se aliam, porque ficaram isoladas contra Inglaterra e França, começam então a conquistar territórios dentro da própria Europa, porque não tinham territórios fora da Europa. Então, ali, Alemanha e Itália começam a formar um conflito interno chamado de a Grande Guerra. A Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela dura 4 anos, mas basicamente ela tem um ano de guerra, que é o ano de 1914. Os demais anos, eles são anos de trincheiras, então não havia muito movimento, era uma guerra parada, era uma guerra muito fixa. Essa guerra, ela tinha motivações muito pessoais. Era a Alemanha tentando se vingar da Inglaterra, que não tinha libertado territórios para a Alemanha. Era a Itália tentando conquistar na Europa territórios, porque a Inglaterra e França não deram a ela na Ásia e na África. Né? Era também a França tentando se vingar da Alemanha, porque lá na formação da Alemanha, a Alemanha tomou Alsácia e Lorena da França. Então a França queria de volta esses territórios. Você percebe que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra basicamente medieval. É uma guerra por terras. Os caras estão lutando por terras. É uma guerra praticamente feudal. Quando essa guerra acaba, empurra-se a culpa toda para a Alemanha. A Alemanha é totalmente culpabilizada, né? Porque dizem que a Alemanha foi a criança birrenta que não soube lidar com a Conferência de Berlim. Isso, pessoal, vai gerar uma sequência de efeitos. Porque, vamos lá, Inglaterra e França estavam fisicamente destruídas, geograficamente destruídas. Foi ataque em cima de ataque. Mas um país que não estava geograficamente no conflito, ele foi envolvido no conflito porque os soldados alemães afundaram um navio desse país, chamado de navio Lusitânia, e esse barco afundado na Alemanha, ele era dos Estados Unidos da América. Então, os americanos entram na Primeira Guerra Mundial, ao lado de Inglaterra e França, que foram atacados pela Alemanha, e entram... Opa, só um minutinho, acho que descarreguei alguma coisa aqui. Olha, quase que eu desligo a câmera. Nossa Senhora. Ia descarregando tudo aqui agora. Ainda bem que eu esqueci de botar o carregador, gente. Foi falha minha. Eu até olhei aqui o carregador do notebook também, porque depois eu fiquei, Jesus amado, se descarrega agora, eu quebrei tudo aqui. Mas deu certo. Voltando, para a gente finalizar. Como os americanos eles saem vitoriosos dessa Primeira Guerra Mundial, eles começam uma filosofia chamada de American Way of Life, né? O chamado American Dream, com o famoso sonho americano. Ou seja, os norte-americanos passam então a tentar dominar a economia global, porque a economia francesa está destruída, a economia alemã está destruída, a economia italiana está destruída, a economia britânica nem se fala, não tem uma concorrência que possa superar os Estados Unidos, e eles começam então a ser basicamente o mercado global, a economia global. Por isso o dólar até hoje é meio que um mercado consensual no mundo todo por conta da Primeira Guerra. Só que a economia americana cresceu tanto, mas tanto, de forma liberal, sem controle, sem freio, sem nenhum tipo de regra do Estado, que isso gerou a chamada crise de 29. A economia americana era 100% liberal. O presidente Hoover, né? Hoover era um republicano 100% liberal. Ele não criava regras ou imposições ou barreiras para a economia americana. Então, as empresas podiam vender e oferecer crédito ao bel prazer, de forma livre, liberal. Isso fez com que muitos bancos emprestassem valores de crédito que não havia
lastro, não havia dinheiro de verdade. Então, os bancos ofertavam créditos que não existiam. As empresas vendiam demais a preços baratos, então a própria empresa não tinha lucro suficiente para se sustentar. Os bancos começam a ofertar empréstimos, as pessoas começam a não pagar, as pessoas começam a ficar desempregadas porque as empresas começam a falir, e aí vira um efeito bola de neve gigante em 29, que vai gerar a falência das empresas privadas nos Estados Unidos, que vocês conhecem como crise de 29. Essa crise nos Estados Unidos, ela foi absurda. Sabe por quê? Porque quando ela acontece, ela afeta o mundo todo, porque a economia que direcionava o mundo todo era a economia norte-americana. Isso faz com que Itália e Alemanha dissessem o seguinte: olha, tá vendo? Os ocidentais, né, capitalistas liberais, criaram a economia deles e só nos prejudicaram. Nos prejudicaram ao fim da Primeira Guerra, com o tratado, nos prejudicaram com a própria guerra, nos prejudicaram com a economia deles, com as exportações e importações ao preço em dólar. Então, nós fomos prejudicadas pelos Estados Unidos, pelo sistema liberal. Então, já que a liberdade foi o problema, vamos criar regimes com falta de liberdade, com ausência de liberdade. Então, nascem aí os chamados regimes totalitários, o nazismo e o fascismo na Europa. Bom, esse nazifascismo vai tentar mais uma vez vingar a Primeira Guerra, vai começar então mais uma vez um ataque alemão e italiano contra Inglaterra e França, que dá origem em 39, no 1º de setembro, à Segunda Guerra Mundial. Essa guerra, ela tem uma aliança muito curiosa, porque a guerra começa Inglaterra, França, Estados Unidos vai entrar depois, Brasil entra também na guerra, né, contra a Alemanha e Itália, mas um aliado da Inglaterra e da França era a Rússia, que na verdade já estava como União Soviética. Aí você, peraí, professor, peraí. Como é que a Rússia socialista entrou na guerra do lado de capitalistas franceses e ingleses contra o regime italiano e alemão? O que foi que aconteceu? Porque a Alemanha, ela também estava em processo de expansão. Hitler chamava de Lebensraum, né, que é o espaço vital. Então, a União Soviética sabia que também seria um alvo. Então, o ditado se fez valer. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Já que eu não gosto de Inglaterra e França, mas somos inimigos em comum da Alemanha, iremos ficar como aliadas nesse processo. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, basicamente com Estados Unidos, Brasil, Rússia, atacando ali os frontes, né, porque Inglaterra e França basicamente se defendem da Alemanha. Quando eles atacam esses frontes, a Rússia invade a Alemanha, os americanos invadem, pessoal, o território francês, e o Brasil ataca no fronte italiano, e nós vencemos a Segunda Guerra Mundial, dá início a uma corrida pela Alemanha, pelas riquezas da Alemanha, que divide Berlim ao meio. E aí começa o que nós chamamos de Guerra Fria, uma disputa ideológica entre capitalistas ocidentais e o socialismo do leste europeu, da União Soviética, por questões de comércio global e ideologia. Então, ou é o socialismo ou é o capitalismo de Estado, agora na Guerra Fria. A Guerra Fria vai durar de 50, basicamente, de 1950, até ali os anos 90, tá? A queda do Muro de Berlim em 89, mas a União Soviética se dissolve oficialmente em 91, com seu último governo. Essas questões sobre Guerra Fria geralmente estão mais ligadas à propaganda ideológica. Então, quando você for fazer as suas questões, tá, você vai perceber que é muito ligado a uma propaganda baseada nas ideologias. O cinema americano, as músicas, a contracultura, defendendo os valores ocidentais, enquanto a Rússia soviética tentava fazer valer na corrida espacial, na corrida armamentista, os valores soviéticos socialistas. Tá bom? Bom, hoje, tá? Nossa primeira parte da aula foi isso aqui. Na próxima parte da aula, a gente vai falar de Brasil. Eu vou fazer o geral de Brasil com vocês. E nós vamos ter um momento só para falar, pessoal, além das particulares, também de outras provas. Eu aproveitei nessa aula para colocar algumas dicas num tema de vocês para provas da Unicamp, que Jéssica pediu, e outros vestibulares, inclusive aqui do estado do Ceará, que o pessoal também comentou no direct, pediu que colocasse algumas dicas para o US, para estadual do Ceará. A próxima aula vai servir para todas, inclusive porque ela é geral. Como ela é Brasil, eu vou focar no que as particulares cobram, que é diferente do Enem, muito diferente, do jeito diferente, inclusive, com mais detalhes conteudistas, para a gente poder aplicar especificamente a essas provas. Tudo bem? Então, essa gravação fica salva para vocês na plataforma. A gente vai marcar para vocês, inclusive, reposição, pessoal, tá? De biologia e química. O professor Michael teve uma dificuldade de saúde hoje, fiquei até preocupado com ele, mas já está resolvido, graças a Deus. E vou adicionar aqui ao NEB, tá, Jesquinha, que você pediu, com certeza. Quem manda aqui é você, tá bom? Então, por hoje, ó. Opa, dicas para o vestibular indígena. Georginha, fala comigo que eu tenho sim, tá? Mas é um outro perfil de prova, é um outro padrão de prova que a gente tem que analisar um edital diferente, separado, tá bom? Depois fala comigo que a gente conversa sobre essa prova, beleza? Ó, vou fechar aqui nossa gravação para a gente poder encerrar. Cadê? De gravação. Vou fechar aqui nossa tela. Pronto.
E aí vou encerrar nossa gravação por hoje, para que a gente possa descansar, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês, ó. Beijo para todo mundo e até a nossa próxima aula. Valeu, galera. Forte abraço.